Legal. E pensando nessa estrutura que hoje a gente já conseguiu consolidar, nós temos escritório em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Paraná. E a tendência é que a gente cresça ainda mais. O que vocês pensam? Qual é a projeção para daqui... Eu vou chutar alto, hein? Não vou chutar baixo, não. Qual é a projeção para daqui 10 anos, sendo que o RAD fez esse mês de junho 10 anos? Qual é a projeção de vocês para daqui 10 anos? Eu tenho uma ideia de o que a gente construiu até agora, que possa ser multiplicado. Pessoas qualificadas, ajudando pessoas que precisam dentro do escritório, fazendo o trabalho social. Porque as pessoas, elas procuram o escritório para quê? Porque elas estão com algum problema. Sim. Elas estão com alguma dor. E nós conseguimos resolver essa dor. Eu, quando fazia faculdade, eu trabalhei por muito, muito tempo no Procon. Eu trabalhei no Procon. É uma veia que eu tenho de ajudar pessoas. E qual que era a minha ajuda lá? A pessoa comprava um eletrodoméstico, não conseguia resolver o problema, procurava o Procon, e eu com um simples telefonema intermediava uma solução. Olha, comprou uma máquina de lavar, tá com problema. Um mitigador de problema. Eu sou o representante do Procon, você pode ajudar? Então, eu quero... na minha cabeça, eu quero que o escritório continue fazendo o que está fazendo agora, porque eu acho que o que está sendo feito é muito legal. Mas eu queria saber de vocês também, como vocês se veem daqui 10 anos? O escritório, o Thiago, o Alan, o Luiz, como vocês se veem daqui 10 anos? Eu sempre... isso que tem acontecido no escritório, essa realidade, sempre foi um sonho meu, sempre foi um objetivo meu. Quando estava só eu e o Alfonso, sempre falava assim, a gente ainda vai entrar no escritório e a gente vai ver aqui aquela equipe com 30, 40, 50 pessoas. E graças a Deus, hoje a gente vive essa realidade. E eu não imagino nada diferente disso para daqui 10 anos. Então, eu tenho certeza, inclusive, que daqui 10 anos a gente vai estar numa situação onde serão mais escritórios espalhados pelo Brasil, mais pessoas trabalhando e essa roda não vai parar, ela vai continuar girando dessa forma. Eu acho que esse é o nosso legado. Eu tô mais ou menos com a mesma mentalidade de vocês, né? Um pensamento meio conectado, mas eu penso em daqui 10 anos a gente já ter avançado para todos os estados do país, todos, sem exceção. Né? Acho que, ou pelo menos em todas as capitais, pelo menos as principais ali. Estar ali e, de alguma forma, replicando, né, essa metodologia, colocando em prática, ajudando os trabalhadores aí, cargos de confiança, considerados cargos de confiança, a nível nacional. Esse é o meu propósito para daqui 10 anos, é onde eu gostaria de chegar. Na verdade, já iniciamos, né? Uhum. Temos processos na Bahia, em Pernambuco, né? Muitos lugares, né, Luiz? Que a gente não tem, talvez, né? Nós temos atendido o Maranhão, né? Muitos clientes. Sem uma estrutura ainda... Sem uma estrutura mais construída, sólida. mais sólida. Se eu fosse falar assim, eu particularmente, né? Dentro dessas oportunidades, como o Thiago teve, eu tive, o Alan, o Leonardo, eu queria muito e quero, com esses próximos 10 anos, você disse? 10 anos. 10 anos. 10 anos. Eu quero ter pelo menos um sócio. Se você conseguir chegar todas essas capitais, um sócio gestor, literalmente um sócio nosso, mais parceiros, mais sócios mesmo, para que ele possa também vivenciar isso. Isso não para aqui. Então esse sócio vai conseguir desenvolver outras pessoas e montar um time em cada uma dessas capitais. Então, eu acho que a gente tem essa capacidade de formar pessoas. E tiver sócios, seria um sonho, e eu acho que é bem realista. Só que precisa do quê? Pessoas quererem pagar o preço, né? Pagar o preço é se ser um profissional de excelência, fazer o melhor, e eu acho que a gente vai conseguir. Eu acho que, pelo menos nas 10 maiores capitais do país, para mim é uma realidade. Eu tenho certeza disso. O sonho, ele é sonho, mas daí quando você coloca em prática, ele vira realidade. E, assim, para finalizar esse nosso papo aqui, eu queria saber, fora pessoas que te ajudaram diretamente, se você pensasse em uma pessoa, assim, falando, nossa, essa pessoa, eu me espelhei nele, eu acho que essa pessoa... se eu pudesse jantar um dia com essa pessoa, trocar uma ideia num papo de boteco, quem que você gostaria de conversar? Falar, pô, essa pessoa, o que ele faz, ou o que ele fez para as pessoas, ou uma pessoa que você se espelhou, assim, quem seria, Alan?
Cara, eu acho que dentro desse propósito aí de 10 anos de avançar em todos os estados do país, eu admiro o advogado Nelson Williams, né? Porque, de certa forma, ele desenvolve essa metodologia que, de alguma maneira, eu admiro e gostaria de executar, assim, de forma parecida com ele. Então, acho que se eu tivesse uma oportunidade de jantar com ele, trocar uma ideia, né, ouvir o cara, né, a história dele, como ele chegou onde ele chegou, seria uma pessoa que realmente eu gostaria de ter essa oportunidade, sim. E você, Thiago? Quem que é essa pessoa que você pensa? Eu tenho 2 pessoas. Uma já morreu, mas eu sempre admirei bastante, que era o Ayrton Senna, por conta da história dele, do olho de tigre que ele tinha, né? Esse cara tinha fome demais. Competitivo, ia pra cima. Então, putz, seria um sonho, né? Poder jantar com esse cara, assim, bater um papo, seria maravilhoso. E se fosse pensar numa pessoa viva, seria o Silvio Santos, né? Porque eu acho que ele tem muito do que a gente tem, que é esse contato com as pessoas. Ele tem pessoas que trabalham junto com ele como se realmente fossem sócios, né? Ele tem uma mentalidade aberta, tem aí um legado absurdo, então seria enriquecedor ter horas ali para poder conversar um pouco e aprender mais com ele, com certeza. E você, Luiz? Você tem opção. O Thiago já levantou uma outra questão. Uma celebridade que não esteja mais viva, uma celebridade morta ou uma pessoa viva. Você pode escolher, pode viajar aí. Pode viajar? Não, eu sou muito agradecido, né? Eu trabalhei para uma pessoa muito importante e nessa empresa, que ele era o presidente do grupo, né? E sempre foi inspirador, que seria o Abílio Diniz. O Abílio Diniz, quando era criança, quando ele ainda era criança, ele passou por um momento muito difícil, a empresa estava quebrando no começo da década de 90, e quando eu entrei lá, em 98, acho que eu entrei na empresa, eu consegui ver a diferença do que ele fez, eu consegui participar de quando ele colocou o Grupo Pão de Açúcar na Bolsa de Valores em Nova York. Então ele conseguiu abrir o mercado, virou uma SA, virou uma coisa gigantesca. Então, como trombei com ele algumas vezes, não tinha possibilidade de conversar com ele, eu acho que é a pessoa que mais me inspira, assim, a ajudar pessoas. Ele tinha um projeto lá, para todos saberem, no Grupo Pão de Açúcar, que ele... 2 projetos principais, é por isso que eu queria conversar com ele. Projeto Estudo, ele investiu. A minha faculdade, por exemplo, foi custeada pela empresa 50%, e era um projeto dele, também de uma executiva chamada Cida, chamavam de Cidinha, a Cida, e com ele, então eles pagavam metade da faculdade. Mas não era de uma área só, não era de uma coisa que sequer a pessoa pudesse ajudar a empresa. Ele realmente investiu na educação. Eu vi ele investiu em mim, inclusive. E a outra parte é do esporte. Então eu tive amigos que trabalhavam numa loja do Grupo Pão de Açúcar, lá, uma pessoa super simples, um estoquista, sei lá, qualquer coisa assim, e foram para Nova York na maratona, foram em Paris. Então, ele investia em 2 coisas basilares, até hoje investe, que isso eu admiro muito: educação e esporte. Então, eu queria aprender um pouquinho com ele. Que legal. E você vivenciou o que ele fez, né, Luiz? Ele fez um legado dentro da empresa e você vivenciou isso daí. A saúde para ele era uma coisa tão importante que ele fez uma academia dentro da sede do Grupo Pão de Açúcar. Então, assim, tinha quadra de squash, tinha academia, e isso aí envolvia todos os funcionários. Por quê? Aí você tinha um horário para correr, tinha gente que corria, fazia aqueles grupos de... ele patrocinou muitos esportistas de muito sucesso, né? Então, ele é uma pessoa que investiu, e eu vivenciei. Era visível que ele se preocupava, tanto com a saúde, tanto é que tá aí saudável, é um senhor... mas saudável, dando aula, fazendo podcast, ativo, voando com, acredito que tem 90 anos mais ou menos. Então, tá trabalhando forte ainda, dando aula, inclusive. Então, é inspirador. O que ele fez é inspirador. E você, legal. Afonso? Eu tenho... A gente estava conversando ontem de várias pessoas, até me identifiquei com uma pessoa que o Thiago falou, mas depois eu fiquei pensando o que eu gosto de fazer dentro aqui do escritório e o que é a pessoa que eu sigo, né, nas redes sociais, que eu acho que me parece um pouco com ele, tô muito longe dele, mas quem eu acho que do jeito que ele vive o trabalho dele, que é o João Adib.
o dono do grupo CIMED. Por quê? Porque ele, mesmo sendo o dono de uma das maiores empresas do Brasil, ele está sempre em contato com as pessoas, ele está fazendo tudo dentro da empresa, ele gosta de conversar, ele gosta de entender o que o funcionário... Ele entra na operação. Ele gosta de sentir a dor que o funcionário está acontecendo ali dentro, como que ele pode melhorar a vida da pessoa. Ele falou um dia, eu vejo muito o que ele fala, ele falou assim, eu não me importo com um funcionário que está com um bom desempenho, eu me importo com um funcionário que está com baixo desempenho. Por que ele está com baixo desempenho? Falei, pô, é verdade, né? Eu quero ajudar essa pessoa. Problema na casa, problema com a família, o que está acontecendo para eu poder te ajudar? Então ele gosta de fazer essa ajuda social. E eu acho que eu acho que eu jantaria com ele. Mas ele que ia pagar, eu não ia pagar não, viu, Luiz? Eu não ia pagar não. E ele é tão humilde assim, que a agenda dele é complexa. Mas se ele tivesse a oportunidade, com certeza ele gastaria o tempo dele com você. Ele iria. Ele é sensacional. Doutor Leonardo, não quer falar nada de repente? Aí, quer falar, Léo? Não? Não vai ser o... Quem que é o... Ele falou do também? basquete lá, o LeBron James? Tem muita gente Não, que LeBron vocês James. já falaram, eu ia em todos os Neymar? Não, Neymar. Ô, Leonardo, Eu acho que ele ia falar Neymar. eu acho que o Leonardo ia falar assim, ó, eu posso acompanhar em todos, que é melhor. Eu vou fazer o seguinte, É melhor eu ser vou- amigo do rei. Eu vou com vocês em cada um. Boa resposta. Legal. Legal, gente. Eu acho que o nosso papo foi muito legal. A gente conseguiu transmitir a história do escritório, como que a gente começou, quais foram os desafios de cada advogado aqui dentro e como a gente tem esse relacionamento com os nossos parceiros dentro do escritório, as pessoas que nos ajudam, os advogados, os assessores, todos que Os estão ali dentro, estagiários. os estagiários, todos que estão junto com a gente nessa caminhada. Então, ó, me sinto honrado de estar ao lado de vocês. Pô, show de Vocês bola. são profissionais excelentes, amigos maravilhosos. Nós fazemos sempre bate-papos demais. Quando a gente senta numa mesa, Resenha, assim, né? é só risada. Eu não consigo parar de dar risada um É só minuto. resenha. Então é isso. Eu queria agradecer a presença Obrigado. de todos e maravilha. Isso aí. A gente se encontra daqui 10 anos? Não, pode ser mais próximo podcast, né? Pode, Com certeza. É, Muito isso bom. aí. Obrigado, pessoal. Valeu, Foi pessoal. show de Um bola. abraço aí pra todo mundo. Obrigado. Show. É isso aí, gente. Obrigado, hein?